Tá vendo esse pedacinho de madeira aqui? A ideia é transformar ele numa peça linda assim. Na parte da madeira, na verdade, eu já sabia até o que eu teria que fazer. Eu acrescentei mais um pedacinho na parte de cima e fiz também o furo com a tupia, que é o lugar onde a cúpula precisa encaixar. E o mais importante de tudo é que ela não ficasse solta. Mas colar também é uma coisa que eu não queria fazer. Gente, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que para mim é a parte mais importante, foi o que eu mais quebrei cabeça esses dias para poder conseguir fazer isso aqui. Essa parte, como eu mostrei para vocês, é aquela partezinha que já tava. Aí eu colei mais uma partezinha aqui, fiz a abertura com a tupia. Aí a minha maior preocupação era isso aqui, ó. Que eu não queria que o vidro ficasse solto. E a minha intenção era fazer de alguma forma que eu conseguisse fazer uma cava aqui, deixar o miolinho ali dentro, para que quando ele entrasse assim, ele entrasse ajustado e não tivesse perigo de cair. Mas como eu não consegui fazer assim, não vou dizer que não dá certo, porque de repente alguém pode conseguir de alguma forma fazer. Mas aí a solução que eu achei foi essa daqui, ó. Porque a gente começa a fazer as coisas, a gente começa a fazer uma coisa, aí as outras coisas vão aparecendo. Ó, eu tenho uma pecinha aqui, que é de alguma peça de lustre, ó. Ela tem a rosca. De colocar essa rosca aqui, ó. Que geralmente a gente usa mesmo no lustre, né? E essa pecinha aqui, que eu não sei, não tenho ideia do que seja, de onde surgiu, do que sobrou. Parece uma canopla, mas é uma coisinha pequena. Que não é uma canopla, geralmente aquele acabamento de torneira, né? Que tem um furo bem maior. Essa daqui não, ó. Essa aqui tem um furo pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa rodelinha aqui, ó. Eu vou colar ela aqui no fundo, com cola instantânea. Vou colar ela aqui. Vou usar essa barrinha rosqueada com essa porquinha aí, com essa rosquinha na ponta. Dentro do copo eu vou colocar essa pecinha, ó. Vocês sabem que geralmente a peça de lustre, ela vem com uma pecinha, alguma coisa meio parecida com isso aqui. Ela vai... Essa pecinha vai ir aqui, ó. Tô pensando, vou ver se dá certo de eu colar a rosca por baixo, para ela não ficar saliente aqui em cima. Peraí que eu vou colocar certinho aqui, ó, que ela caiu de cabeça para baixo. Ó, coloquei ela lá com a ajuda da chave de fenda, porque ela encaixa no meinho ali. E é o que vai me ajudar para poder prender lá na hora. Porque depois eu vou colocar essa parte aqui, né? Vou encaixar a rosca no lugar onde ela tem que ser. E aí, com a ajuda da chave de fenda, eu vou descer essa rosca para ficar preso o vidro. Ó, colei pelo lado de dentro. Tô usando cola instantânea e bicarbonato para dar uma aderência melhor. Por fim, o que deu certo foi aquela chapinha, essa pequena canopla aqui, ó, virada para cima, com essa bordinha que ela tem virada para cima, que deu melhor estabilidade no vidro. Porque virada ela para baixo, mesmo apertando, ela não tava segurando bem o vidro. Aí assim, ó, fica bem seguro, não tem tanto perigo de a gente esbarrar e por qualquer coisa o vidro cair, né? Eu desmontei de novo para mostrar para vocês umas outras opções que eu fiquei pensando aqui. Porque como eu falei para vocês, essa rodelinha aqui que parece uma canopla, eu não sei do que ela é, deu certinho aqui para mim, mas a partir disso eu comecei a pensar em umas outras coisas que poderia servir.
Eu colei aqui, ó, a rosca pro lado desse lado. E essa partinha dela aqui, ó, que é a partinha meio arredondada, ela ficou melhor assim, ó, encaixando pra baixo. Porque essa bailarina minha, ela é daquela da boca bem estreitinha. O que faz ser difícil a gente encontrar peça para prender ela. E também, geralmente, a peça que a gente encontra é aquelas uma que ela vai e depois você põe o bocal, ela fica presa no bocal. Então, como a gente não vai colocar, aqui no meu caso, não é colocar uma lâmpada, então, também não sei se a peça que seria a ideal para isso daria certo aqui. Mas, enfim, a partir daqui, ó, dessa canoplinha que eu mostrei para vocês, eu fiquei pensando e aí eu cortei um fundo de uma latinha de cerveja. Essa daqui, inclusive, é aquela latinha mais estreitinha, aquela comprida. Eu não sei, eu não tenho uma da outra comum para ver se daria certo, se é a mesma medida, mas essa daqui é aquela fininha comprida. Então, eu fiz um furinho aqui, ó, porque essa daqui eu vou prender com parafuso normal, assim, ó, porque também é uma opção. Porque como a gente não vai passar uma fiação, não tem obrigatoriamente que ser um caninho desse aqui aberto. Então, com essa tampinha aqui, o fundo da latinha de refrigerante, eu vou usar esse parafuso e vou colocar nele uma arruela. E aí, essa peça minha, eu fiz esse furo aqui aonde vai entrar essa partezinha da bailarina aqui dentro, mas esse furo que ele tem lá no fundo, esse furo que ele tá lá no fundo, ele já veio com a própria peça, que era não sei se era parte de alguma cabeceira de cama, o que era, mas ele já tem um furo. O que eu vou fazer aqui agora, vou mostrar pra vocês, é o seguinte, eu vou virar ela aqui, ó, que aqui também o furo eu coloquei uma bucha para poder tampar, para me mostrar para vocês o que eu quero mostrar. Porque eu quero mostrar que dá para prender com a tampinha do refrigerante. E aí, como vocês podem ver, ela não tem aquela cava de entrar essa parte. Eu vou prender ela assim, ó, só por cima mesmo. Acho que fica até uma opção para quem, no caso, não tiver uma tupia ou alguma coisa que consiga fazer o buraco para essa parte aqui entrar. Não vai ficar exatamente como tem que ser, né? Com ela colocada lá dentro e só essa partezinha mais arredondada para fora, igual fica aqui, ó. Igual fica aqui. Mas vocês vão ver também como que fica, de repente, para alguém que às vezes queira fazer, mas não tem como fazer essa parte aqui, às vezes pode ser uma opção. Eu gosto muito de fazer as coisas, mas eu gosto muito também de encontrar soluções, porque nem sempre a gente consegue aquilo que realmente precisaria para fazer alguma coisa. Mas a gente sempre consegue dar um jeito de fazer. Então tá aqui, ó, um parafuso comum, uma arruelinha e o fundo de uma latinha. Eu acho que fica melhor com essa partezinha aqui, ó, igual eu mostrei pra vocês aqui no caso, eu acho que assim, ó, com essa parte aqui pra cima, eu acho que prende melhor, porque ela vai entrando aqui assim, ó, nessa curvatura, ela vai entrando aqui nessa curvatura e se ajusta melhor. No caso,
É interessante fazer um pré-furo com uma broca um pouco mais fina que o parafuso, para poder facilitar a entrada do parafuso. Ó, e aí fica preso. E aí, como eu falei pra vocês, essa parte aqui ficou uma parte aparente, né? Porque não tem a cava para poder entrar. O parafuso dá pra gente enxergar ele lá no meio, mas é uma opção para poder fazer. Mas eu tô mostrando pra vocês, na verdade, como prenderia com o parafuso desse lado aqui. Mas tá? Tem solução também para quem quer deixar assim aparente. No caso do parafuso, se for usar ela por cima, que isso aqui vai ficar aparente, eu peguei aqui, ó, um tubinho de caneta, cortei aqui um pedacinho, ó, suficiente a essa altura aqui, que é a parte que vai ficar aparente. E aí eu vou colocar ele aqui. E aí depois de ter colocado o parafuso, antes de eu fixar ele na madeira, eu vou colocar essa pecinha aqui, ó, aqui no parafuso. Vou colocar assim, ó, aqui no parafuso. E aí eu vou fixar na madeira. Mas essa partezinha da caneta, do tubo da caneta, vai deixar a aparência do parafuso um pouco mais bonitinho, um pouco mais delicada. Aí ficou assim, ó, o parafuso passado por dentro do caninho da caneta. Deu um aspecto bem melhor para quem quer deixar assim aparente. Fora o fundo da latinha, eu também achei essa tampinha aqui, ó, que é uma tampinha desses tipos de vidro, de papinha de neném. Que é uma tampinha pequenininha, que também dá para fazer um furinho. E nesse caso dessa bailarina também o tamanho dela caberia. Para fazer esse furo aqui, como eu falei, eu usei a tupia. Mas se você tiver uma broca Forstner que der certo o tamanho para encaixar isso aqui, você pode tentar a broca Forstner também. Eu tenho uma, mas a minha, o tamanho dela é menor, inclusive ela entra aqui dentro. Então o furo não seria o suficiente para a peça entrar. Mas aí você mede certinho aqui o tamanho da sua bailarina que você tem. Tem essas aqui que é mais compridinha, mas tem umas que elas são mais largas e a boca dela aqui também é maior. Às vezes você consegue um outro tipo de broca que você consiga fazer essa cava. Uma outra opção também seria fazer uma argola. E eu já tenho um vídeo aqui ensinando como fazer argola de madeira usando a serra-copo. Nesse caso aqui, ó, dessa argolinha que eu tenho aqui, o vidro aqui não entra, então eu teria que cortar uma com uma broca um pouco maior, que no caso talvez seria essa daqui, ó. Ela não seria exatamente um tamanho ideal, porque ela é maior, mas como a gente vai prender depois com uma tampinha ou alguma coisa, também não teria problema que ela ficasse o centro dela no tamanho dessa broca aqui, que no caso da minha, essa daqui seria uma de 51 milímetros. Então eu poderia fazer uma argola usando uma espessura assim, para o centro dela. E aí eu faria a argola, colaria aqui em cima. E aí depois eu colocaria essa parte do vidro aqui dentro. Eu sei que à medida que a gente vai mexendo, vai surgindo várias outras possibilidades,
tanto de possibilidades de coisas que a gente pode usar para aprender aqui, ou como a gente pode usar para aprender do outro lado, do outro jeito que eu mostrei para vocês. Coisas que a gente pode usar, como eu falei, a argolinha, mas a gente pode substituir uma argolinha de madeira por várias outras coisas que o vidro encaixe também. Eu sei que a partir daqui são muitas possibilidades, mas se eu for ficar aqui cada vez pensando no que eu usaria, com certeza eu não encerraria esse vídeo tão cedo. Mas eu acredito que aquilo que eu passei para vocês já é suficiente para vocês terem inspirações do que usar de acordo com aquilo que vocês têm aí em casa e fazer a peça de vocês, tá? Uma coisa muito, muito, muito importante é que na hora que você for parafusar lá o fundinho, você prenda até o suficiente para a peça ficar firme, tá? Não vai apertar, apertar, apertar e rachar o vidro, porque esse vidro aqui, esse tipo de cúpula, ele é um vidro bem fininho. Então a gente vai só, ó, dar sustentabilidade, deixar preso para que ele não tenha perigo de cair. Prendeu, ficou firminho, não precisa continuar apertando, tá bom? Agora eu quero ver quem vai fazer a sua, quais são as opções que vocês usaram, e aí vocês vão mostrar para mim lá no Instagram, tá bom?